O título da mensagem é Como posso saber se algo é errado? Em 1 João, capítulo 1, versículos 8 e 9, nós lemos o seguinte: Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele, Jesus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, para essa pergunta e a resposta que é feita, algumas pessoas, quando a si mesmas fazem essa pergunta, como vou saber se algo que eu estou fazendo é certo ou errado? Há dois aspectos envolvidos nesta questão. Há coisas que a Bíblia especificamente menciona e declara como pecado. Então, nesse particular, não deve haver dúvida, porque se a Bíblia está apontando como pecado, nós já temos consciência de que algo que queremos fazer está reprovado pela Bíblia Sagrada. E nós lemos então, em Provérbios, capítulo 6, versículos 16 a 19, o seguinte: Estas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª a sua alma abomina, que significa detesta: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal, a testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contenda entre os irmãos. Acrescendo agora uma relação de pecados também que são apontados pela Bíblia no Novo Testamento, vamos encontrar no livro, na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículos 19 a 21, uma série de obras da carne que são classificadas como pecados, a tal ponto que no encerramento do versículo 21 está assim taxativamente dito: e os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. E isso é trágico. Uma pessoa viver sem a perspectiva, sem a esperança de que um dia vai para o céu, isso é vexatório, é acabrunhante. Então, vamos tomar conhecimento do que nos impeça de entrar no céu, para que vivamos com esperança de chegar lá. Então diz o texto de Gálatas 5, 19 a 21. As obras da carne são manifestas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. E ainda um outro texto bíblico, para deixar o assunto bem claro, é o que está em 1 Coríntios capítulo 6, versículos 9 a 10. Não sabeis que os injustos não vão herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Agora, quero dizer que essa relação de pecados que obsta, que impede de uma pessoa entrar no céu, podem ser perdoados.
Aí está o recurso que a Bíblia apresenta quando declara que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Não vá atrás de purgatório, de reencarnação, que você não vai chegar lá. Agora, se você sabe, de acordo com 1 Pedro 2,24, que Cristo levou em seu corpo nossos pecados sobre o madeiro, isto é, quando estava lá na cruz, se ele levou nossos pecados pelo perdão que nos oferece, nós ficamos livres deles, embora algum tempo atrás tenhamos praticado esses erros que o fizemos porque não sabíamos que eram impeditivos para entrar no reino de Deus ou no céu. Então não pode haver dúvidas que estas escrituras apresentam tais atividades como pecaminosas, coisas que Deus não aprova, assassinato, adultério, mentira, roubo, etc. Não há dúvida de que a Bíblia apresenta tais coisas como pecados. Agora, quero apontar que o ponto mais difícil está em determinar o que é pecado em áreas que a Bíblia não apresenta diretamente a declaração nesse sentido. Quando a Bíblia não menciona um determinado assunto, temos em sua palavra alguns princípios gerais que nos guiarão. Então, quando não há referência específica na Bíblia, é bom perguntar, não se determinada coisa é errada, mas se é realmente boa. A Bíblia fala, por exemplo, em remir o tempo. Filipenses 4:5, seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Colossenses capítulo 4, versículo 5, andai com sabedoria para os que estão de fora, remindo o tempo. Remindo o tempo quer dizer não gastar o tempo em bobagens, em coisas que não edificam, que não trazem nenhum bem para nós. E nossos poucos dias aqui na Terra são tão curtos e preciosos em relação à eternidade que não devemos jamais perder tempo com coisas egoístas, supérfluas, mas para promover a edificação. É o que nos diz o apóstolo Paulo em Efésios, capítulo 4, versículo 29. Então, um bom teste é determinar se podemos honestamente, em sã consciência, pedir a Deus que abençoe e use a atividade em particular para seus bons propósitos. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Outro texto que nos elucida se é certo ou errado. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Você pode dizer que bebendo bebida alcoólica, você está fazendo alguma coisa para a glória de Deus? Vai para a igreja às vezes, depois de 2 copos de cerveja, e não está lúcido para poder ouvir a palavra de Deus? Você deve ter a iluminação do Espírito Santo ou a sua própria consciência para dizer, não, está errado, vou abandonar, não vou fazer mais isso. Romanos 14, 23, e tudo que não é da fé é pecado. Então, concluindo, precisamos nos lembrar de que nossos corpos, assim como nossas almas, foram redimidos e pertencem a Deus. É o que nós lemos em 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 19 e 20. Não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo? Você sabia disso? O seu corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Tenha consciência de que você é uma propriedade de Deus, por 2 razões. Primeira,
Porque você foi criado por Deus. Ele lhe deu vida através da sua mãe e do seu pai. E segundo, é que quando aceitamos a Cristo como Salvador, somos redimidos, porque às vezes estamos vivendo ausente de Deus, longe, separados. Mas quando aceitamos a Cristo, diz o texto, nós que andávamos longe, pela fé em Cristo, passamos a viver perto. Somos uma segunda vez propriedade pelo nascimento e pela redenção de nossas vidas. Esta é a grande verdade que deve ter um verdadeiro impacto no que fazemos e aonde vamos com os nossos corpos. Que Deus possa abençoar você, meu prezado ouvinte, que você possa viver para agradar a Deus, se aproximar dele cada dia e reconhecer que o seu corpo é o templo do Espírito Santo e que você precisa viver agradando a Deus através disso. Amém.